Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 em diante. Como a Bíblia tem de tudo, Deus me deu, neste dia, uma reflexão para a família, neste capítulo. Eu e vocês fazemos parte da geração mais complicada de todos os tempos. Você poderia até dizer para mim que a mais complicada era a geração de Sodoma e Gomorra, da Babilônia, de Roma. Eu até posso dizer que sim. Mas nós temos uma coisa que eles não tinham. Eles demoravam conversar entre si, porque dependia de carta, de navios. Nós somos a geração da tecnologia, do avanço da ciência. As informações são rápidas demais. E com isto, nós nos tornamos presas fáceis desta desconstrução social. Problemas de pais com filhos existem desde Adão e Eva, mas não com a intensidade que existe hoje. Desde Adão, o pai é um ser que sofre, mas não com a intensidade como os dias de hoje. Sempre houve traição? Sim. Sempre houve ingratidão? Sim. Sempre houve desobediência? Sim. Mas o próprio Cristo nessa parábola relata que os filhos tinham facilidade para produzir uma consciência crítica. Diferente de nós hoje. Nós hoje matamos os nossos pais com mais frequência, sem nenhum sentimento. Ainda vamos para a justiça, constituímos advogados e afirmamos: eu estou no meu direito. Então, por que a igreja, que é um mentor, ou um mediador, diga comigo, a igreja é o mediador entre o abstrato e o visível, isto é, entre o transcendente, o metafísico e o real. Então a Bíblia tem ensinos maravilhosos. Eu vou ler pausadamente esta leitura e vocês observem. 15 e 11 de Lucas. Jesus estava trazendo para a sociedade judaica parábolas. Falou da parábola da ovelha perdida, da dracma, e entrou na parábola mais real, que é uma figura de linguagem para facilitar a compreensão e entendimento. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: peço a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Depois de ajuntar e alguns dias organizar, o filho partiu para um país distante. Chegando ali, desperdiçou os seus bens, porque vivia dissolutamente. E havendo ele estragado, gasto, dissipado tudo, ocorre naquela terra uma grande fome. E ele, que já tinha perdido tudo quanto tinha tomado do pai, começou a passar necessidades. E um dia
não tinha mais o que fazer, foi procurar emprego com um cidadão daquele país. Olha quando começa o sofrimento. Olha a colheita chegando. O qual o disse: o único emprego que eu tenho aqui é lá no campo, apacentando porcos. Você quer? Ele disse: quero. Chegando ali, a fome era tão intensa que ele desejava encher o estômago com as alfarrobas, os alimentos que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava nada. A segunda colheita. Tomou do pai porque o pai tinha, mas agora lá fora não tinha mais pai. Ninguém lhe dava nada. Diante destes dois episódios, diz a Bíblia que ele caiu em si, isto é, a consciência dele acordou. E lembrou-se e disse: puxa vida, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Sabe de uma coisa? Vou me levantar, vou caminhar em direção ao meu pai, e chegando diante dele, eu preciso confessar algo que eu descobri. Primeiro, pequei contra o céu. Você está vendo? O primeiro pecado da desobediência daquele menino foi contra os céus. Contra quem? Os céus, ou a simbologia do Deus, que é o próprio Pai. E disse: também pequei diante de ti. Agora ele já traz o pecado dele contra a lei maior, a norma, o Criador, que nós pais representamos aqui na terra, no seio familiar. Veja que ele diz que o pecado dele é o mesmo para duas pessoas, diante de Deus e diante de ti. Por isso não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tinha consciência que o fio da norma e da lei foi cortado. Aí ele diz: o senhor pode me tratar semelhante ao trato que o empregado recebe. Levantou-se, criou coragem e foi a seu pai. Só que quando ele estava ainda longe, seu pai observou que era ele. Encheu-se de revolta e de ira, pegou um revólver e disse: você acabou com tudo que eu tinha, vou lhe matar. Amém? Encheu-se de compaixão e foi correndo e lançou-se-lhe ao pescoço. Não foi o filho que correu para se lançar ao pescoço, foi o pai que correu e lançou-se ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra Deus, contra o céu, contra a lei, contra a vida e também contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, que representa a Deus, disse aos seus servos: olha, nem escutou o que ele falou, ignorou o que ele disse. Ao contrário, você lá sabe o que está dizendo: empregados, tragam rapidamente a melhor roupa e vesti-la, ponde-lhe um anel no dedo e alparca nos pés. Trazei também aquele bezerro que eu tinha guardado, engordado para esse momento. Mate-o, nós vamos fazer uma festa e comer e se alegrar. Porque este meu filho, olha aí a diferença, olha, não sou digno de ser chamado teu filho. Aí ele diz para toda a sociedade, diz para quem o acusava, diz para quem o destruía moralmente: este meu filho estava morto e voltou a viver. Este meu filho estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Glorificado seja o Senhor para sempre. Deus, que coisa linda, obrigado. Fala conosco nesses próximos minutos, em nome de Jesus. Amém. Já dava para a gente ir para casa, gente. A leitura foi muito aberta, sim ou não? Sim ou não? Quem é filho aqui, levanta a mão.
Ah, é? Todo mundo é filho? Engraçado, achei que não. Quem é pai? Quer dizer que nós pais, nós velhos, já fomos filhos uma vez? Sim ou não? Já. Né? Digam comigo, não há filho predileto para Deus. Todos são iguais. Você já pensou nisso? Você já parou para pesquisar e para perguntar que papel é este deste ser chamado pai? No hebraico há apenas duas letras que significam pai, letras AB. E para vocês terem uma ideia, de Gênesis 2:24 a Malaquias 2:20, 680 vezes na Bíblia Sagrada este nome é mencionado. Não é um ser qualquer. Biologicamente, eu e você, todos nós sabemos que a semente da espécie humana está no homem. Às vezes eu fico a imaginar a cultura desconstruindo conceitos interessantes. Por exemplo, qual é a dor maior? A dor de ser mãe ou a dor de ser pai? O que vocês acham? A dor de ser mãe se refere ao parto, à parturiente. E todas as mulheres que agora não sentem mais dores, porque os partos são cesáreos, né? Apesar de estar havendo um movimento no Brasil muito grande para que os partos voltem à normalidade, porque é mais saudável para a criança e para a mãe. Olha como a natureza, olha como Deus é espetacular. Então, segundo as mulheres, não existe dor maior do que a dor do parto. É verdade, mulheres? Vamos lá? É verdade, mulheres? Quantos minutos dura a dor do parto? Depende, não é? Depende. Vem as dilatações e o preparo. Mas nós sabemos que as dilatações e o preparo não é ainda a dor do parto. A dor do parto é o momento da passagem ou do expelimento da criança para fora. Diz que ali é simplesmente, eu não tenho essa experiência, graças a Deus. Vocês é que têm, é que sabem. Mas a luz da Bíblia Sagrada diz que, olha para mim, que a intensidade desta dor é automaticamente esquecida por um fator sintomático chamado alegria. A alegria é tão contagiante de já trazer mesmo molhado pela conjuntura do ventre, que a mãe já joga no peito para mamar e parece que não sentiu dor nenhuma, né? A pergunta que eu faço é a análise que eu tenho feito esses últimos dias. O pai sente alguma dor? O pai sente dor? Onde estão os pais? O pai sente dor? Muitas dores. Como sente dor? O pai representa a norma, representa a lei, representa a letra, é fria. Pai não é para ser sensível, nem ter afetividade. Isto é atribuição materna. O pai, por inerência da alma, o pai, por
originalidade do projeto divino é este ser duro. Porque ele é o ser para dizer não. Não vai. Não aceito. Não é por aí. Não concordo. E isto produz o endurecimento da sensibilidade do filho. Presta atenção. Principalmente quando o pai diz não e a mãe pega a criança e diz: vem cá, meu filho, é porque teu pai é ignorante mesmo. Ela começa a criar um monstro nesse menino, nessa menina, que começa a produzir na sua alma um sentimento de ódio por este pai. Ele jamais mudará, mas ele não presta, ele não é exemplo para mim. Isso aí é outra coisa. Atenção, pais e mães. Isso aí é outra coisa. A mãe não é para questionar se o pai é bruto, ignorante, mal educado, estúpido. Aí é uma questão cultural, é uma questão de estado de espírito, é uma questão de criação, uma questão que vem lá de trás. Pai é norma, pai é lei. Você sabe por que ele é norma, por que ele é lei? No grego, mais de 380 vezes, a palavra pai está escrito assim, pater ou pater, que significa nutridor, protetor, guardião. Só sabe nutrir quem sabe ler, ver, enxergar, detectar. Só sabe proteger quem tem estratégia, quem tem armas, capacidade de enxergar perigos. Só sabe proteger quem tem capacidade de a racionalidade funcionar para saber fazer leitura do ambiente e do campo de atuação em que o outro está. Não é o nosso defeito de pai. Não vai porque ali não dá certo. Não vai porque ali eu já conheço. Não dá certo com essa menina porque eu sei quem é o pai, sei quem é a mãe. Este é o problema do protetor. E nós, filhos, somos aventureiros. Nós queremos, por fim da força, ser autônomos sem podermos. O pai significa saúde para a sociedade, saúde para a família. Por exemplo, olhe para mim, algumas perguntas na leitura que eu fiz, para a gente pensar um pouco. Qual o problema daquele filho? A gente lê, passa por cima e acha bacana e acha legal. Vamos aprofundar. Qual era o problema daquele filho que diz: eu quero a minha parte? Não trabalhava? Não se esforçava? Porque pela leitura a gente encontra que o outro irmão dele, o mais velho, era no trabalho direto. Ele só pensava na facilidade, só pensava no entretenimento, só pensava no consumo. Qual era o problema dele? Ele tinha uma patologia? Ele era narcisista? Ele queria se apresentar para a sociedade como filho de papaizinho e tinha dinheiro para gastar? Qual era o problema dele? Segunda coisa que precisamos observar: que transtorno ele criava em casa. A sociedade não sabia, não via, não dormia, não vivia lá, como hoje em dia acontece. Às vezes nós criticamos a decisão de um pai. Normalmente no grupo social a gente critica: isso lá é pai. A gente não está lá dentro para saber. Que transtorno aquele menino criava para a mãe, para o pai? A gente não pergunta, a gente critica, a gente acusa, a gente aponta. Terceira pergunta que se pode fazer nesse texto: o que será que ele dizia aos seus amigos sobre seu pai? Meu pai não presta, meu pai é horrível. Porque as pessoas, para serem aceitas, às vezes atacam quem não merece. As pessoas doentes, irmãos, filhos doentes, eles são cheios de autopiedade e de vitimização. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não tem quem consiga escapar, a não ser com profundo discernimento,
de um filho que tem a capacidade de se vitimizar. Precisa de um tempo para se descobrir quem é ele. Imagina o que ele não dizia para os amiguinhos a respeito do pai. Meu pai é ranzinza. Meu pai é um mau caráter. Meu pai não me ajuda. Meu pai é rico, mas não me dá nada. E vocês pensam que ele não formou um grupo de amigos favorável ao comportamento dele? Como dizia Sócrates, a mentira dá a volta ao mundo enquanto a verdade está se calçando para começar a andar. Assim são os problemas familiares. A primeira história que chega lá fora é a história má. Precisa-se de um tempo para a história verdadeira vir desconstruir o que é feito. Nós somos assim. Nós escondemos as coisas dos nossos pais, falamos para os nossos amigos que nós é que somos bons e os pais é que são ruins. Criamos tumulto dentro de casa, jogamos o irmão contra o outro, a mãe contra o pai. Quarta pergunta que poderemos fazer: o que os seus amigos diziam com seu pai ao ouvir suas lamúrias? Rapaz, eu conheço esse menino aí, esse pai dele é um monstro. Isso acontece hoje ou não acontece? Sim ou não? Imagina se eu perguntasse hoje aqui quantos pais sofrem de filhos. Tem um bocado, não tem? Tem ou não tem? Tem. Tem. Porque quem está do lado de fora da casa não sabe o que se passa do lado de dentro, então não sabe explicitar ou normatizar ou chamar a atenção. Faz concordar, combinar. É verdade, você tem razão. Escuta isso. Escuta isso. Ao receber a herança que ele queria, ele foi exatamente ao encontro dos seus amigos. Quem é amigo? Aqueles que a gente fala das nossas fragilidades e dificuldades lá fora, ou quem está aturando dentro de casa? Quem é o amigo? Em filha, em filho, que ataca o pai, ataca a mãe, forma uma tribuzinha, tem lá os amigos, sai de casa, não dá satisfação, que está repleta de razão, porque os meus amigos, espera lá. Quando os amigos viram chegar, simplesmente disseram: ainda bem que você está livre. E começaram a gastar o que ele tinha. Sabe o que significa isso hoje? A amizade gasta o que ele possuía. A única coisa que aquele moço não sabia é que o grupo que ele criou lá fora não tinha sentimento por ele, que é o que nos engana. A gente pensa que um amigo substitui mãe, substitui pai. O teu pai pode ser péssimo, mas ele é teu pai. Tua mãe pode ser horrível, mas ela é tua mãe. Só eles dois te suportam. De repente ele se vê liso, sem condições de nada. Olha as contradições. Me dê, por favor, a parte que eu tenho direito. Não faça isso, filho. Eu não quero conversa, me dê. O pai deu. Ele gasta e agora vai para outro pai. Olha para mim, que espetáculo. Que lição. Os amigos lhe abandonaram, lhes deixaram. Ele foi para onde? Olha para mim, irmãos. Ele foi para outro homem com as obrigações semelhantes ao pai dele. Um homem que trabalhava no campo. Olha o que é a colheita. Ele planta aqui uma semente de machucar o homem, pai, responsável por um campo, gasta o que ele levou e se depara para se salvar diante de um homem semelhante ao pai, também com um campo. Ao pai ele disse: me dê a minha parte. Ao outro ele disse: tem alguma coisa para mim? Não é doloroso? Aí o pai com o coração partido disse: filho, tudo isso aqui é meu, é seu, da tua mãe, do teu irmão. Não faça isso, você vai acabar com tudo. Me dê. Foi-se embora. O outro pai: eu não tenho nada. Se você quiser, vá ser semelhante aos porcos. Quem não quer ser tratado como filho, debaixo da norma e da bênção de Deus, vai ser tratado como porco, fora da bênção e da norma divina.
Onde estavam os amigos que aplaudiam ele quando ele falava do pai? Onde estavam os amigos que aplaudiam ele quando falava que ia tomar o que o pai tinha? Todo mundo sumiu. A mesma coisa é hoje. Aqui se cumpre, sabe o quê? O protetor, o guardião, o nutridor. Porque quando ele procurou a proteção, a nutrição e a guarda dos amigos, não tinha mais ninguém. Olha para mim, só quem suporta a tua crise é quem tem sangue teu. Quando ele para e olha para aquela situação, ele grita na alma: o que foi que eu fiz, meu Deus? Olha para mim, é incrível como nós temos essa capacidade de se arrepender depois que o leite foi derramado. Depois que a necessidade bate. O que foi que eu fiz, meu Deus? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e vou dizer: primeiro eu pequei contra Deus. Isso é muito sério. Eu vou dizer algo aqui muito forte desta noite. Quando nós desacatamos o nosso pai, o homem pai, que é o protótipo de Deus na terra, na família, o sacerdote familiar, primeiro a gente fere os desígnios de Deus. O pecado contra o pai e a mãe fere em primeiro lugar Deus. Quando ele diz: pequei contra os céus, pequei contra a norma, pequei contra o projeto, pequei contra o planejamento divino. Então não tem graça agora eu dizer que tu és o meu pai, se eu quebrei o elo, eu cortei o fio da existência, da bênção, da proteção, da nutrição e da guardião. Levantou-se e foi. Aí aqui está o protótipo de Deus. O pai estava no portão olhando exatamente todos os dias para o local, em direção que ele tinha saído. Saiu um filho robusto, carregando os seus haveres da fazenda, da riqueza, bonito, forte, bem tratado, bem vestido. Lá e vem voltando, magro, acabado, sujo, maltrapilho. E o pai olhou e disse: o caminhar é dele, a forma de se locomover é dele, mas está muito diferente. Será que é ele? Vou deixar ele dar mais um passo para ver. E quando deu mais um passo, ele disse: eu não tenho mais dúvida, Deus não esquece a nossa fisionomia. Deus não nos esquece. Diz a Bíblia que o pai saiu correndo para ele, e o pai foi quem primeiro agiu de forma altamente extraordinária. Pulou sobre ele, abraçou e beijou o pescoço. E ele disse: não faça isso, não faça isso, eu cortei a relação. Eu cortei lá em cima, está cortado aqui embaixo. Eu não sou mais o teu filho. Por favor, me considere, já que eu olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Já que eu me profissionalizei em porcos, perdi a regalia da casa, tive tudo para aprender e não quis, tive todo o tempo suficiente com o que era meu, para me qualificar, para me classificar, para me crescer, e eu não quis. Eu fui obrigado a aprender do jeito que eu não queria. Agora, eu estou tão adaptado com a porcaria, com a sujeira, que eu só sei trabalhar com porcos e ainda sei comer comida deles. O pai disse assim: você é um escravo da desobediência. E gritou: me entrega um vestido para ser apresentado à sociedade. Me entrega um novo sapato, que representa uma nova caminhada, uma nova chance, deixa para trás. Me traz o anel, diploma, honra, capacidade, característica, esquecimento. Você agora é outra pessoa. E gritou: prepara aquele bezerro que eu tinha mandado engordar. Ele não vai comer mais porcos, ele não vai mais comer sujeira, ele vai estar na mesa, porque Deus não nos olha segundo as nossas fraquezas, Deus não nos olha segundo os nossos pecados, Ele nos olha segundo o nosso arrependimento, segundo o nosso coração se prostrando a Ele, dizendo: eu não sei viver sem Ti, louvado seja o Senhor para sempre. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Espiritualmente falando, todos nós somos filhos.
Você pode estar comendo alfarrobas de porcos. Você pode ter achado que cortou a relação com o Criador. Porque a nossa consciência é diminuta, é pequena, é falível. Mas a questão não é você que decide, aleluia. Diga para o irmão que está ao seu lado, não é você que decide. Você pode se achar o mais miserável dos homens, não é você que decide. Você pode dizer, não tem mais jeito para mim, eu já fui para um lado, fui para o outro, já fiz de tudo nessa vida, já fui até cuidar de porcos, não tem mais jeito para mim, eu estou sujo como porcos. Não é você que decide. Tem um bezerro cevado te aguardando, glorificado seja o Senhor para sempre. Isso fala de festa, de júbilo, de alegria, de nutridor. Você não é mais escravo, você volta a ser livre. Aí descobre-se outro problema dentro de casa: a inveja, o ciúme. O ser humano é muito complicado. Aí o pai começa a dizer, não é possível, meu filho, que você não consiga enxergar. Este é o grande segredo da salvação. Não impeça o filho pródigo entrar de novo em casa. E não te preocupa que ele nunca vai tomar o que já é teu. Porque Deus não é finito, Ele é infinito. Não te preocupas porque o teu irmão gastou a vida dele de espiritualidade, de salvação, de remissão, de redenção, de perdão, de restauração lá fora, e agora volta, como é que fica? Vai começar tudo de novo? Deus não toma os dons que Ele nos dá de maneira nenhuma. Aleluia, louvado seja o Senhor. Ele não toma. Eu quero dizer isso bem claro para você. Ele não toma. Eu vejo aqui neste altar pessoas vindo completamente moribunda, e quando reconcilia-se, o Senhor volta os dons de línguas estranhas. Deus não toma. Deus não toma. Nas redes sociais está viralizando aí um mendigo no meio da rua, pregando o evangelho, citando a Bíblia toda, versículo por versículo. Deus não toma. Nós aqui saímos da casa e fomos cuidar de porcos. Mas o Senhor, assim como aquele pai, está só dizendo, eu não saio da minha casa, eu não saio do meu lugar, eu vou te esperar, porque tudo começa em mim e termina comigo, diz o Senhor nesta noite para todos nós. Fica tranquilo, é terrível, é espetacular esta leitura, mas é uma realidade o que eu estou a dizer. Calma, nós somos irmãos que não sabemos ajudar o outro. Não era para a gente agir como a gente age. Algumas pessoas me criticam aqui, porque diz assim, lá na Canaã, diz demais aí. Vou só dar um exemplo disso. Um pastor chegou para mim, ô Paulinho, quantos anos faz que você está aqui? 9 anos. Um pastor chegou para mim há 9 anos atrás e disse assim, queria te fazer um pedido, pastor Gessé. Diga, aceita o Paulinho lá. Eu disse, quem é Paulinho? É o filho daquele presbítero, daquela irmã lá de Paraipaba. E qual é o problema dele? Você não conhece? Não. É cantador de forró. Não há espaço para ele na nossa igreja. Foi assim ou não foi, Paulinho? Levanta, Paulinho. Foi assim ou não foi? Eu disse, traga ele. Irmãos, quando o Paulinho chegou aqui, irmãos, eu não via o Paulinho, eu via a banda painel de controle do Paulinho. Ele achava que 22 anos no palco cantando forró para ver prostituição, droga e bebedeira. Aí ele, no primeiro hino, eu digo, Jesus, eu vou mandar de volta. Realmente não dá para cá também não. Aí eu liguei para aquele camarada, aquele pastor, rapaz, o que foi que tu me entregou, rapaz? Ele disse, rapaz, ele dá certo contigo porque tu recebe tudo, assim na cara de pau. Quando ele disse, tu recebe tudo, aí eu disse, eita, Deus está usando esse cara para mim. Porque pior do que eu é Jesus. Você vê na Bíblia Jesus rejeitando alguém que chegue a Ele? E não chegou ninguém bom, irmão, só chegou o comedor de alfarrobas, sujos, fedendo a lama de porco. Irmãos, só chegou porcaria para Jesus, irmão. Que graça, que glória, que maravilha tem em transformar quem já é puro. Jesus disse, eu não vim para os limpos, eu não vim para os sãos, eu vim para os que não prestam, para os doentes. Eu disse, Paulinho, canta aí do jeito que tu quiser, Paulinho. Quem é o Paulinho hoje? Presbítero da igreja. Olha o louvor que ele fez hoje. Gente,
Gente, a igreja é a casa. Este Deus é aquele Pai que recebe gostoso, que limpa, que modifica, que dá uma nova modalidade de vida, que dá uma promoção, que faz uma festa para receber. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Aleluia! Para de reclamar do irmão que foi embora. Peça a Deus que não aconteça com você. Porque é uma lei terrível, essa lei da colheita e da semeadura. Nunca critique uma família porque um filho é rebelde, você não sabe o que é que tem por trás. Você não sabe que ensino Deus quer dar àquela pessoa. Fica calado. Eu não vou dizer para vocês que eu sei de tudo isso. Eu vivi aprendendo, a vida é um aprendizado. A vida é um aprendizado. Hoje à noite aqui tem várias pessoas que, se fossem outras igrejas, estavam no mundo. Estavam no mundo. Eu vi, volta, vem cá. Dê só um tempinho. Se organiza aí. Vamos de novo. Aí eu recebo crítica. Já começou de novo, já recebeu de novo. Para com isso. Este dia que é tão importante para nós, Dia dos Pais, é preciso a gente entender o nosso Pai espiritual. Deus não fecha a porta para ninguém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, para fechar esse sermão. Vocês sabem quando foi que aquele moço foi reintegrado e o perdão dele foi, e o pecado dele foi perdoado? Escutem isso. Vocês sabem quando aquele rapaz foi reintegrado aos céus e o pecado dele foi perdoado? Quando ele, lá no pecado, na desobediência dele, ele fez uma leitura da vida dele e reconheceu o erro dele, e a consciência lhe acusou de errado, e ele disse: vou mudar. Alguém estava ali para aconselhá-lo? Ele ouviu algum pastor pregando? O psicólogo estava lá, o psiquiatra, o psicanalista? A alma dele não é dele, é do Senhor. Deus não abandona. Desculpa de falar, desculpa. Lá na lama com os porcos, Deus estava lá com ele. Caindo em si. Você sabe o que significa isso? Caindo em si. Quantos nesta noite estão me ouvindo e estão caindo em si? Quantos aqui neste momento, quantos estão me ouvindo pela transmissão de rádio, de web, estão caindo em si? Esta semana recebi uma crítica, porque dia de quarta-feira entra dois homens de mãos dadas com a Bíblia na mão e se ajoelham para orar. Quem disse que eu tenho autoridade de expulsá-lo da igreja? Quem disse que eu posso dizer para eles: sai daqui, senhor diabo? Quem disse? Mas a igreja é santa, o senhor está achando, está aceitando. Quem disse que a igreja é santa a ponto de matar alguém? Algum de nós aqui sabe entrar no coração dele e mudar a vida dele? Sabe? Eu não sei. Também você não sabe o momento em que ele vai cair em si. Uhul! Nós não podemos julgar porque você não sabe o momento em que ele vai cair em si. E o cair em si está em 16 e 8 de João. O Espírito Santo é quem convence. Convence o quê? Convence o homem do erro, para ele praticar justiça. Gente, é um segredo que existe entre você e Deus, entre eu e Deus, entre cada um de nós e Deus. Ninguém pode converter o outro à força. Para de olhar para a vida alheia.
Não compete a você a salvar o filho pródigo. Nenhum de nós. E para de reclamar, que coisa feia. Deus tem um encontro marcado com todos aqueles que Ele escolheu para salvar. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Não se preocupe. Pastor, a minha filha foi criada na igreja. Hoje é uma birifute. Deixa a bichinha fazer o que ela quiser. Mas eu não criei ela para isso, pastor. Problema teu. Você não sabe o que é que Deus quer fazer. Paulinho Macedo, peguei ele aqui para... Passou 22 anos distante do evangelho. Jesus levou o pai, Jesus levou a mãe. Olha para mim. A mãe e o pai não têm todo o direito de dizer: Deus não ouviu minha oração. Eu morri, orei tanto e não vi Deus responder minha oração, meu filho não voltou. Está certo isso? Está certo isso? Não confunda o seu tempo com o tempo de Deus, a sua vontade com a vontade de Deus. Aleluia, glorificado seja o Senhor para sempre. Não confunda. Você não sabe de nada. Talvez se Paulinho Macedo tem voltado com a mãe e o pai vivo, Paulinho não estava aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Vai viajar terça-feira para um congresso de música. Aonde é? No Paraná, passar uma semana lá. Estou te falando que Deus tem cada coisa. Chamei você aqui não. Ah, sim. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: não complique as coisas. Para de complicar as coisas. Vou dar o testemunho que eu dei de manhã. Desde sexta-feira que Deus manda eu dizer para a igreja que vai chegar um novo tempo a começar desta semana. Glorificado seja o Senhor. Deus vai trazer um avivamento poderoso de novo sobre a nossa igreja. Israel passou 40 anos no Egito, para Canaã, no deserto, foram 42 passagens, paradas, 11 jornadas terríveis. De uma jornada para outra o Senhor fazia poderosos milagres. Eu vou concluir dizendo uma coisa para vocês. Este ano, este semestre, eu pensei várias vezes em chamar o ministério e dizer para ele: eu não tenho mais estrutura, estou cansado, não tenho mais força física. Irmãos, eu não tenho nenhum projeto de ser grande, de ser rico. Agora eu tenho uma sede, uma fome tão grande de ser um embaixador do evangelho, sabe? E sair carreira assim Brasil afora. Não quero dinheiro, não quero posição, para voltar ao evangelho, aquele nosso evangelho de oração, de jejum, sabe? E eu sou um pouco utópico, eu ainda estou com aquela coisa da adolescência de querer salvar o mundo. Aí eu estou vendo a minha vida embora, vou agora para 60 anos. E esse corre, e levanta um, e cai o outro, e fecha aqui, e abre ali, e cansa a gente. Aí eu disse, faz umas contas: Senhor, 10 anos passa bem rapidinho. Colégio para construir, hospital está sendo concluído, creche, e tanta coisa. Senhor, não vai dar não. E eu começo a me aperrear. Eu digo, aí eu calculo 1 ano, 2 anos, 3 anos, os domingos, tiro os feriados. Não vai dar não, Senhor. Mas o bichinho burro é gente. Irmãos, quando Deus quer fazer... Interessante que uma irmã ligou para mim ontem, essa semana, muito angustiada: pastor, me atenda, pelo amor de Deus, porque é grave o assunto. Pode ser pelo WhatsApp? Pode, me diga. É uma questão de justiça, família, e tem que resolver. E vai ser segunda-feira, não, vai ser sexta-feira. E o que é que eu faço? Isso da quinta-feira de manhã. Aí eu disse, descansa. Irmão, mas é chato alguém desesperado ouvir a palavra descansa. Quem diz descansa não está vivendo o problema, não é? Quem está complicado já é amanhã de manhã. O que é que eu faço? Descansa, tenha paz. E a audiência foi marcada. Problema de família. Viajaram
No meio do caminho, o mais apressado que viajou, telefonou, mandou uma mensagem para dizendo: tu já veio? Não. Pois não vem mais não, não precisa não. Foi que houve? O vovô acabou de morrer. Nós temos que voltar. Em cima da audiência, Deus desfez. Em cima, faltando 1 hora. Deus desfez. Foi muito forte aquilo para mim. Sabe o que Deus disse naquela mensagem para mim? Tu estás vendo? O meu dia não é igual ao teu. A minha noite não é igual à tua. A minha hora não é semelhante à sua. Sexta-feira agora passada, que antes de ontem fez 8 dias, vocês sabem, né? Esse vídeo que viralizou no mundo, viralizou no Brasil não, foi no mundo, da criança. Eu estava pregando aqui, aquele negócio, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, parecia um periquito. Eu digo: o que é isso? Aí eu disse: sou eu. Quem é você? Vem aqui. E o rapaz teve a felicidade de pegar, quando ele vai descendo esse último degrau, dali para cá. Irmão, dali para cá, 3 metros. 3 metros. Quem é você? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? E o rapaz filmando. Eu sinto vontade de puxar ele para cá. Vem aqui, para mim conversar perto dele com o microfone. Ele faz aquela cena de me abraçar e diz aquelas proféticas palavras que eu não vi nada demais. Achei foi cômico. Quando Deus quer fazer um negócio interessante. Fui para casa dormir. Chega sábado de tardezinha, eu sou procurado. O senhor está sabendo de que foi que houve? Viralizou no mundo. O que, menino? Aquela ação do senhor com aquela criança. Como assim? Bora lá. A minha página, só a minha página está chegando a 20 milhões de acessos. No geral já está chegando a 50 milhões. Diz que todos os pastores no Rio de Janeiro choraram vendo. Olha o meu sonho de pregar o evangelho no mundo. Diz que os pastores do Rio de Janeiro visitam várias vezes aquele vídeo e começam a chorar. Aí quando é quarta-feira agora, eu recebo 2 áudios. Querem ouvir? Querem ouvir? O vídeo viralizou nos Estados Unidos. Aí recebi 2 áudios. Uma senhora que foi funcionária da Sociedade Bíblica do Brasil durante 10 anos, foi embora para os Estados Unidos e casou com um empresário americano. O vídeo foi bater no quarto da mulher, irmão. Quando ela ouviu, passou para o marido pediu para ela interpretar, o homem doidou. Ligue já para esse pastor. Eu quero uma conferência com esse menino. Eu quero pagar os estudos dele. Eu quero que ele venha estudar seminário aqui na América para ser um pastor. Como é que pode uma coisa dessa? Vocês pensam que eu estou vendo a questão da criança? Quem foi que apareceu? A criança ou a igreja? A igreja. Era Deus usando a criança para mostrar a igreja ao mundo. Vou repetir. Era Deus usando o inocente para mostrar a igreja ao mundo. Vou repetir. Era Deus usando o inocente para mostrar a igreja ao mundo. Agora, o que vier para ele, lucro, resultado da igreja. Que o que chamou a atenção deles foi ele dizendo: eu amo essa igreja e amo o Senhor. Vocês estão vendo como é que Deus faz? Deus mudou todos os meus projetos e os meus sonhos de sexta-feira para cá. Rapidamente. Gente, é na casa do Pai que há abundância de alimentos. Abundância de pão. Fica de pé em nome do Senhor Jesus.